Bom dia! Hoje é 10 de dezembro e está no ar o Bom Dia Baixada. Eu sou o Maxwell Rodrigues e fico com você até às 9 da manhã. Infelizmente, hoje, a apresentadora do programa, Natalina Nini, não estará presente em virtude da situação de saúde que ela se encontra atualmente. Natali, espero honestamente que você melhore e que esteja presente aqui já na próxima segunda-feira. Posso me comprometer com você que farei o programa hoje com total carinho para atender principalmente os teus telespectadores. No programa de hoje, vamos falar da agenda do Porto, como sempre o Bom Dia Baixada faz toda sexta-feira. E para isso, eu tenho dois convidados aqui na bancada. O nosso primeiro convidado é Wagner Pereira, consultor portuário. Wagner, obrigado pela presença aqui, sempre um prazer estar com você. Maxwell, bom dia aos telespectadores, bom dia, Márcio. É sempre um prazer, especialmente com você, né, que começou com todo esse movimento. É engraçado, Wagner, porque nós sempre falávamos dessa questão da agenda portuária, de ter um espaço na mídia para que a gente pudesse debater assuntos em relação ao Porto. Isto é algo que nós já tratávamos há 10 anos atrás e o Bom Dia Baixada foi precursor nesse sentido e abriu espaço. E para mim, muito me honra estar aqui hoje, capitaneando e apresentando o programa Bom Dia Baixada, porque foi ele, Wagner, que na verdade contribuiu para que eu também pudesse de alguma maneira ter a minha participação para falar de Porto na TV aqui da Baixada Santista. Sem dúvida, foi um grande momento e a gente fica muito feliz de poder estar na bancada hoje por causa disso. Nosso segundo convidado de hoje é Márcio Azevedo, diretor da Texcan. Márcio, obrigado pela tua presença aqui. Bom dia, Maxwell, tudo bem? Muito obrigado, eu que me agradeço de novo de estar aqui presente. Bom dia, Wagner. Bom dia. Muito bom estar com você. Sem dúvida. E para que nós possamos iniciar o debate, o tema hoje nada mais, nada menos do que tecnologia, porque temos duas pessoas aqui que possuem profundo conhecimento nesse sentido. E o primeiro tema que eu quero explorar, vou explorar já diretamente com o Márcio, é a questão do escaneamento e principalmente como está a questão da tecnologia nos portos de Santos e também nos portos do Brasil. Márcio, como é que está essa questão efetiva do escaneamento? A gente sabe que houve um marco regulatório para que faça a implementação desse tipo de tecnologia. E como é que está os portos hoje, na tua visão, nesta questão também tecnológica, com foco também em automação? Então, hoje os portos, principalmente aqui Baixada Santista, portos do Brasil todo, eles evoluíram muito do portão para dentro, né? Então, o marco regulatório para pedido de colocação do scanner fez com que todos eles se aparelhassem, colocassem equipamentos de alta tecnologia para facilitar uma inspeção. Porém, existiu, do portão para fora, a gente ainda tem um gap muito grande que a gente não tem a tecnologia necessária antes da carga chegar. Mas dentro dos terminais, eles se aparelharam muito bem. Tem vários terminais que estão com tecnologia de ponta aí, nível mundial, e tem outros que estão bem atrasados. Mas, como sempre, desde que exigido, eles colocam. Se não for exigido, muitos não colocam nada. Wagner, às vezes as pessoas em casa ficam se perguntando nessa questão, muitas vezes, das menções que nós fazemos da implementação de tecnologia da porta para dentro, como o Márcio mencionou, e do que falta e o que é necessário de tecnologia da porta para fora. Em virtude da tua experiência, explica para o pessoal de casa o que falta efetivamente da porta para fora. É mais ou menos... Fazendo uma analogia, Maxwell, é mais ou menos o seguinte: você tem o seu imóvel, você faz várias benfeitorias no seu imóvel, mas quando você sai com o seu carro na rua, você tem um baita de um buraco e estoura a sua suspensão. É mais ou menos essa analogia que eu faço do comentário que o Márcio fez com relação à tecnologia. O que acontece? Os terminais, por muitas vezes, eles viajam, eles fazem benchmark, eles vão para outros portos, tem pessoas capacitadas nesse sentido para buscar o melhor de tecnologia para o porto. Isso é feito um trabalho interno em cada terminal e feito um investimento nesse sentido. O que falta? Falta a iniciativa pública fazer a sua parte. Por exemplo, se nós temos terminais que têm uma capacidade, estão capacitados para movimentar várias toneladas de carga, nós temos que ter um sistema fora do terminal também que suporte mandar essas informações rapidamente para que todo o entorno, toda a comunidade usufrua desses benefícios tecnológicos. Porque senão você fica com gap, né? A mesma coisa que você ter um motor que tem uma capacidade muito grande de velocidade, mas a gente tem uma via que o carro não pode andar, ele tem que andar 30 por hora. Então, nesse sentido, é que eu entendo que ainda falta alguma coisa. Falta a iniciativa pública, no sentido de prover informações de mais qualidade para que todo esse aparato
tecnológico que está do portão para dentro funcione efetivamente trazendo ganhos na produtividade de cada terminal e de cada usuário do porto. Márcio, a gente sabe que naturalmente a gente vem passando por um processo de maturidade, não só nos portos do Brasil, mas também relacionado à questão política. E essa maturidade fez com que a sociedade, de um modo geral, aprendesse a apontar os problemas. E hoje a gente vivencia generalizadamente a questão de apontar os problemas, mas não dar as soluções para estes problemas. E eu acho que a gente também tem que amadurecer nesse sentido. Quando a gente fala de soluções nessa questão da tecnologia da porta para fora, parceria público-privada, é uma saída? Sim, com certeza. A parceria público-privada traz grandes benefícios, como já foram feitas algumas até no Porto de Santos, de alguns acessos, algumas coisas que os próprios terminais constroem. E eu acredito que hoje a iniciativa pública não tem todo o capital e não tem toda a velocidade necessária para atender a velocidade da porta para dentro. Então, muitas vezes, se liberado, se houver uma parceria legal, o poder público ganha muito com o investimento privado. Essa é uma grande verdade. Wagner, eu acredito muito sempre na questão de infraestrutura, processo e depois de processo, sistema. No Brasil a gente faz isso um pouco invertidamente, né? A gente compra o sistema, depois a gente define os processos e pensa na relação de infraestrutura. Isso naturalmente também aconteceu nessa questão do escaneamento de carga. A gente percebe hoje que os processos não foram muito bem definidos, houve a obrigatoriedade de aquisição desses equipamentos que contribuíram vertiginosamente para a questão da segurança nos portos brasileiros, mas que de alguma maneira nós não resolvemos as questões de processos e também as questões de infraestrutura. Esta questão da implementação do escaneamento nos terminais e fazendo a individualização de aquisição dos scanners para todos os terminais privados, na tua visão, é a solução ou nós deveríamos de alguma forma ter a centralização e o comando e controle do escaneamento das cargas nos portos do Brasil? Maxwell, essa é uma ótima pergunta, porque lá fora o modelo é diferente, né? Nós temos a iniciativa, a autoridade portuária tomando conta disso, porque é uma informação importantíssima de segurança, né? Mas que aqui no Brasil, se a gente for lembrar o processo do escaneamento, ele começou com a alfândega, com a aduana sendo a responsável, e aí depois, como nós sabemos, né, todos os processos licitatórios no Brasil sofrem com as questões de liminar, etc., fornecedores achando que problemas no processo licitatório e embargaram isso, né? Então a Receita tomou como decisão passar para a iniciativa privada. E aí resolveu-se o problema. Cada um tem o seu scanner, cada um define a marca que vai usar e cada um implementa o processo da forma que melhor lhe cabe. O que eu vejo e o que eu sinto é que hoje nós estamos mais maduros com relação a esse processo. Foram, desde a publicação da portaria em 2014, se não me engano, até hoje, nós já temos aí bastante tempo de implementado, então os terminais se adaptaram. Ainda falta algumas questões para a gente resolver, principalmente com relação à carga de exportação. Importação, nós temos 100% do processo escaneado. Exportação, a gente só tem agora tem uma portaria nova que deu obrigatoriedade para se escanear 100% das cargas que vão com destino à Europa, né? Então, nós temos a necessidade ainda de melhorar esse processo, porque nós já vimos várias operações da Polícia Civil, várias operações da Receita Federal que apreenderam cargas e contrabando nas cargas de exportação. Então, eu acho que esse é o nosso maior, tem que ser a nossa maior preocupação hoje. Márcio, eu vou me utilizar da tua expertise e do teu conhecimento, principalmente nesse segmento focado em escaneamento de carga. A minha pergunta sempre foi relacionada, por exemplo, nós temos aqui alguns terminais que muitas vezes possuem alguns sites no Porto de Santos e ele não está privado exclusivamente à utilização de um local especificamente, ou seja, eu tenho um terminal privado onde ele tem inúmeros sites e ele transita essa carga por estes sites. E quando ele transita essa carga, naturalmente ele acaba pegando as vias públicas para que ele possa fazer o trânsito desta mercadoria ou dos containers e assim sucessivamente. Como é que está esse regramento do escaneamento, a concentração e a obrigatoriedade para esse terminal privado que possui aí inúmeros sites, consegue fazer efetivamente o controle dessa carga posterior ao escaneamento? Então, junto na publicação da portaria existiu uma publicação de algumas normativas e entre elas a utilização de lacre eletrônico também, que foi o que nós comentamos no último programa.
Então, o escaneamento agregado a outros tipos de tecnologia, rastreamento, lacre eletrônico, dá uma garantia maior. E ainda, em alguns casos, existe o escaneamento duplo. Então, ele escaneia na hora de sair, escaneia na hora de chegar, e as imagens são comparadas entre a saída e a chegada. Então, assim, hoje, os terminais que têm mais de um site, eles se utilizam de um único equipamento e trafegam na via pública, ou escaneiam novamente, ou eles utilizam esse lacre eletrônico para garantir que a carga não foi violada, mas com certeza existe um risco maior do que se colocar, quando se entrar no terminal, você colocar a carga, escanear a carga. Essa é a relação do processo, né, Wagner? É o que nós falamos muito em relação ao processo. O lacre eletrônico já é utilizado internacionalmente, mas nós temos todo um regramento para que ele possa ser utilizado. É uma tecnologia extremamente importante para os portos do Brasil. A gente precisa evoluir nesse sentido também, não só essa tecnologia, mas outras também. Mas quando nós falamos dentro desse processo, Wagner, não falta aí algumas pernas para que nós possamos ser efetivamente eficientes na questão da fiscalização? Sem dúvida. Por exemplo, o rastreamento dessa mercadoria. Se nós tivéssemos uma cobertura e nós tivéssemos uma estrutura possível de fazer 100% do rastreamento, a gente teria a tranquilidade que após o container ter sido escaneado na origem, ele não precisaria ser escaneado no site de destino. Isso já eliminaria uma parte do processo, né? E isso é uma falha, uma deficiência que quando a gente aponta aqui da questão tecnologia porta para dentro, porta para fora, que está na mão da iniciativa pública. E que aí é muito importante uma parceria público-privada para que a gente tenha, por exemplo, uma estrutura capaz de suportar isso e aí sim a gente ter processos efetivos, como é em outros lugares. Não tenha dúvida. E, Márcio, no Brasil ainda a gente pode dizer que essa questão do custo do lacre eletrônico ainda é um custo alto, ou a gente pode já desmistificar isso e dizer que é uma tecnologia totalmente acessível para os portos do Brasil? Hoje, ambas as tecnologias, tanto o scanner quanto o lacre eletrônico, eles já são bem acessíveis. E eles vieram a baixar o custo que nós tínhamos anteriormente. Porque hoje, se eu consigo escanear uma carga, eu não preciso desovar a carga. Se eu consigo escanear a carga na origem, eu não preciso escanear ela no destino. Se eu utilizo o lacre eletrônico, então eu vou baixando todo o custo Brasil, ao contrário do que se pensava, vou colocar o scanner, vou colocar lacre eletrônico, eu vou aumentar o custo Brasil. Não, na verdade, você está diminuindo o custo e você está trocando algumas tecnologias mais caras, como é o caso de escolta, por uma tecnologia mais barata, que é o lacre eletrônico. Então, hoje, se você trabalhar com lacre eletrônico, você trabalha mais barato do que se você tiver que escoltar essa carga da origem até o destino. Quando a gente fala em lacre eletrônico, você acredita também que o Brasil está preparado nessa questão de telecom, o network, a nossa rede, para que a gente possa fazer a transição e a comunicação de dados? É eficiente, Márcio? Não. Hoje a rede deixa muito a desejar. Hoje, para você ter uma ideia, os lacres que a gente trabalha no Brasil hoje estão na tecnologia GPRS, então é uma tecnologia bem mais antiga. 3G. Do que o 3G ou do 4G. Então, assim, a gente está trabalhando na primeira tecnologia GSM, que veio, sei lá, muitos anos atrás, enquanto alguns outros países já estão trabalhando no 3G, no 4G. Existem equipamentos no 3G, no 4G, só que a rede de cobertura hoje 3G e 4G ela é muito deficitária. Então, a gente não consegue evoluir na tecnologia, porque as operadoras também não evoluem, porque existe um problema de, eu preciso colocar mais antena, aí eu preciso ir para o poder público, porque eu não posso colocar a antena onde eu quiser, eu tenho que determinar, eu tenho que seguir algumas normativas para colocar mais antena. Então, assim, existe de novo o problema de cobertura. Márcio, vou te fazer uma pergunta de $1 milhão, porque eu me recordo muito nessa questão da implementação do escaneamento e muitas pessoas e muitos terminais, muitos executivos ficavam com esse questionamento em mente. Nós estamos falando que o escaneamento é aumento de custo ou ele pode ser tratado como uma fonte de receita? Hoje, com certeza, ele é uma fonte de receita. Existem alguns terminais que no primeiro mês já pagaram o equipamento todo, tá? Os terminais ficaram com muito medo porque eles faziam muita desova. Então, posicionava-se muito container, desovava, e isso é uma fonte de receita para o terminal. Quando colocou o escaneamento, o terminal passou a cobrar por esse escaneamento. Então, o valor, o montante cobrado por um escaneamento é muito inferior ao montante cobrado por uma desova. Porém, uma desova ocupa o espaço de um container, deixa um espaço de um container por 2, 3, 4 horas, dependendo da carga. O escaneamento, o container passa por ali, em 15 segundos é gerada uma imagem. Então, ele tem uma geração de receita em 15 segundos contra uma geração de receita e uma ocupação de pátio de 4 horas. Então, existe aí uma disparidade na questão tempo e valor que compensou para os terminais terem o escaneamento hoje. Não tenha dúvida. E Wagner,
preciso também me utilizar do teu conhecimento nesta relação. O Márcio fez aí a menção da questão da desova e a implementação de tecnologia. Será que também nós não estamos na contramão do mundo? Armazenamento em zona primária é algo que a gente precisa mudar conceitualmente nos portos do Brasil? Sem dúvida. O Brasil ele foi até precursor nesse sentido, né? Porque ele criou as zonas retroportuárias justamente com o objetivo de desafogar a zona primária. REDEX, e aí nós estamos mudando aí para inúmeros nomes. REDEX, entreposto aduaneiro, enfim, EAD, nós temos vários modelos que justamente são para trazer essa eficiência. Mas, por algumas questões até de legislação, o que acabou acontecendo? Os operadores portuários viram na desova uma oportunidade para ociosidade em tempos em que os navios não estão efetivamente buscando o Porto de Santos, por exemplo, né? Porque ele tem uma mercadoria que teoricamente é de trânsito, é um container que entra, mas vai ser desovado numa zona secundária, mas aí como a gente está com uma baixa ociosidade na recepção de navios, o terminal ele agregou esse serviço e usou essa área que teoricamente ficaria ociosa também para fazer as desovas, né? Foi lá, buscou as certificações necessárias e aí agregou essa receita. A gente costuma dizer que é uma questão, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Acabou que o terminal de zona primária viu uma oportunidade em algo que não é a finalidade. A finalidade é você receber os navios de grande quantidade de contêineres e isso vai acabar acontecendo inevitavelmente com o aumento da economia, com o aquecimento da economia. E não vai se ter espaço para o operador portuário fazer esse trabalho que deveria ser feito na zona secundária. Então é uma questão de... primeiro de situação econômica mesmo, né? Oportunidade, e segundo, eu acredito que em pouco tempo, com essa tecnologia avançando, com os volumes de carga aumentando, vai ser muito mais difícil a zona primária conseguir fazer essas duas coisas para a qual não é a finalidade. Eu vou pegar a palavra que o Wagner se utilizou muito da relação da oportunidade. A gente sempre fala que o Brasil é um país de oportunidades. Todos esses problemas que nós temos hoje nos portos do Brasil, Márcio, você que é um empreendedor, é da área de tecnologia também, a gente pode encarar isso como oportunidades para que possamos empreender ou ainda, vamos dizer que o empreendedor está muito tímido no nosso país em virtude da falta de perenidade e agilidade do poder público? Hoje, como você falou, é muito difícil empreender no Brasil. Você empreende em cima de uma portaria, porque a gente está acostumado que o governo, se não publica, a coisa não vai para frente. Então, a questão dos scanners, a gente escuta dos scanners desde 2008. A portaria foi publicada em 2012 para ser implementada em 2014. Então, assim, é muito difícil você empreender por um longo período acreditando numa coisa que pode sair da Receita Federal ou de qualquer órgão público. Então, assim, o empreendedor está tímido, porque a gente não sabe para onde o país vai, se o país vai para a direita, se o país vai para a esquerda. E muitas vezes você investe num lado e quando você vai ver, você foi para o outro lado. Ou às vezes você investe mirando uma coisa e acerta outra porque a portaria saiu completamente diferente. Então, assim, o empreendedor está tímido no Brasil, dá para se empreender mais? Sim, com certeza dá para se empreender mais, mas também existe uma incerteza política muito grande. A pessoa vai empreender um dinheiro privado numa coisa que pode ser pública e a gente viveu isso. Muita gente empreendeu antes e o empreendedor faz o planejamento e naturalmente, em virtude de tudo isso que você mencionou, Márcio, naturalmente ele não consegue ter a segurança necessária para que ele possa ter um processo evolutivo no seu próprio negócio. Não só segurança financeira, mas também, como o Wagner acabou de dizer, a segurança jurídica que é pertinente aos processos. Todo investidor, naturalmente, ele faz o investimento visando lucro, ele não faz o investimento visando qualquer outra questão. E isso é importante nós termos, de alguma maneira, a possibilidade de desmistificar no nosso país. Eu sou o Maxwell Rodrigues e hoje recebemos Wagner Pereira, consultor portuário, e Márcio Azevedo, diretor da Texcan. No último bloco, debatemos inúmeros pontos em relação às questões portuárias. E você aí de casa pode participar conosco através do nosso WhatsApp 988-779496. Mande sua mensagem para que nós possamos debater aqui, ao vivo, com os nossos dois comentaristas. Vou pegar a opinião de vocês, vou me utilizar primeiro da relação da questão da máquina do tempo. Eu vou voltar lá para 2017, em janeiro, onde nós debatemos muito as questões de infraestrutura, de dragagem e de mão de obra. E quero ouvir agora, em novembro de 2017. Wagner,
Nós avançamos em algum desses 3 pontos? Infelizmente não, né? Nós temos muitas iniciativas, nós temos muitas ideias. O que houve foi uma manutenção dos sistemas para melhorar a fluidez no tráfego, o agendamento de carga se consolidou, as empresas estão 100% agora adaptadas a essa situação. Isso trouxe uma melhoria, mas nós efetivamente ainda não evoluímos na questão de infraestrutura. Agora nós temos aí, vamos escutando mais e mais pela mídia a questão da hidrovia. A gente tem visto os grupos se formando de trabalho, buscando interlocução com o governo federal, tentando explorar esse segmento, né, que eu ainda acho que vai demorar um tempo até você normatizar, depois publicar, licitar e fiscalizar o uso. Mas efetivamente a gente não andou. Infelizmente a gente tem aí o projeto da entrada de Santos também, que é uma outra questão, que o projeto executivo foi enviado já tem um tempo e não andou. A gente sabe que é ano de eleição, ano que vem, e talvez alguma promessa seja feita, né? Mas infelizmente, Maxwell, eu posso dizer que não andamos efetivamente nesse assunto. Wagner, vou só explorar um pouquinho mais essa questão da infraestrutura que você mencionou, do novo acesso à entrada de Santos e a entrada ao Porto de Santos também. Eu acho que a gente precisa evidenciar esta questão também. E quando a gente fala a entrada ao Porto de Santos, eu não percebo que a gente também tem dentro desse debate as questões de tecnologia, integração e assim sucessivamente. Eu sou um defensor da questão de infraestrutura, processo e sistema, mas não adianta fazer infraestrutura sem que você não defina também os processos e que você não saiba os sistemas que você vai implementar. Está faltando essa perna nesse projeto executivo que você mencionou? Ou nós vamos criar uma nova entrada ao Porto de Santos e daqui a aproximadamente alguns anos vamos retomar os mesmos problemas que já vivenciamos nos dias de hoje e também num passado não muito distante? Maxwell, é muito importante essa pergunta pelo seguinte, ela remete realmente ao passado. Há um tempo atrás, o projeto executivo que se existia até para desafogar a nossa entrada nós teríamos os caminhões chegando em bolsões que estariam antes da descida da serra. Esses veículos eles estariam chegando ali fazendo uma verificação com o agendamento de carga. Ou seja, nós não deixaríamos descer nenhum caminhão que não estivesse efetivamente agendado. Isso motivado a ter acesso ao Porto de Santos. Isso já traria um benefício enorme. O que aconteceu com esse projeto? Eu faço a pergunta para vocês. Não andou. Nós não tivemos sequer a evolução de criação de um espaço desse fora. Nós temos alguns bolsões aqui em Santos, nós temos algumas empresas que têm espaço, que recebem esses caminhões para que eles não fiquem na rua. Mas essa é a grande pergunta, Wagner. Se você tem esses bolsões, como é que você comunica com esses bolsões? Como é que é a integração das plataformas sistêmicas para que você possa ter a agilidade necessária? Isso existe? Isso está sendo pensado? Não andou. Existiu lá uma portaria que você seria obrigado a trafegar essas informações eletronicamente. Cada equipamento, cada veículo teria o seu tag para mandar a posição correta onde está. E aí você efetivamente fazer o controle dentro desses bolsões. Tag seria, para o telespectador entender, como se fosse o sem parar que nós nos utilizamos nos nossos veículos. Para que fosse possível, até mesmo hoje, com outras tecnologias, você poderia agregar isso. Se você está usando um lacre eletrônico, enfim, bastaria uma portaria para definir qual é o equipamento que enviaria essa informação. Mas isso não andou. A portaria foi publicada, a Codesp capitaneou, nós tivemos algumas reuniões, mas infelizmente nós não tivemos a evolução do assunto. Então, isso impacta diretamente no que você está dizendo. A questão de tecnologia aliada ao processo para trazer um resultado. Infelizmente, nós tivemos aí a parte do processo pensado, mas não executado, talvez pelo que o Márcio disse, né? Falta o governo ir lá e dizer que isso é obrigatório, né? Para que toda a comunidade se adeque, mas infelizmente isso não andou. A parte de sistema foi regulada, mas efetivamente não foi implementada. Márcio, nós participamos no passado e naturalmente nos dias atuais também de inúmeros projetos na área portuária. Eu conheço a tua empresa, sei a seriedade que a sua empresa tem e o que desenvolve, principalmente contribui para o desenvolvimento do Porto de Santos. A Texcan, não só a Texcan, mas outras empresas também que fazem parte do grupo, são importantes para que a gente possa contribuir nesse sentido. E aí eu quero me utilizar da tua experiência, porque é algo também que eu passo dentro dos meus processos, dos meus projetos diariamente. A implementação de todos esses projetos nos terminais privados, que hoje, na minha visão, estão aí praticamente no estado da arte em relação à implementação de tecnologia, sem a utilização de um gate público
vai trazer a eficiência que nós necessitamos para essa nova entrada do Porto de Santos que o Wagner mencionou, e eu também? Eu acredito que não, porque é aquela coisa, se chegar um monte de caminhão, cada terminal tem uma capacidade de receber 100 caminhões. Se chegarem 1.000 caminhões para um determinado terminal, vai travar tudo. A entrada de Santos estaria dividida para... eu posso entrar com 1.000 caminhões por hora, entram 1.000 para um determinado terminal, os outros estão todos parados. Então, assim, enquanto nós não definirmos quem vai controlar, é o que nós falamos da última vez. O brasileiro é um povo que gosta de ser muito controlado. Então, enquanto o poder público ou até uma iniciativa privada não se juntar para controlar, não se unir para controlar esses caminhões, quem vai para onde, quem está chegando, vai ser a bagunça. Cada terminal, eu quero embarcar mais carga no meu navio, eu tenho janela, então manda mais carga para o meu navio. Só que ele não pensa no resto do porto. A macrologística do processo. Exatamente, ele está vendo a micrologística, o microcosmo dele ali que está na entrada dele, e todo o resto do porto que está orbitando vai ser parado. Então, o Portolog que o Wagner comentou é um exemplo. O Portolog já teve 4 tecnologias que foram faladas que iam ser implementadas. Então, voltando, empreendedorismo. Como uma pessoa pode empreender sem saber a tecnologia que vai colocar? E aí você coloca a tecnologia, os outros não seguem, você é o único, e aí o outro entra sem o tag, você entra com o tag, você é penalizado porque você está sendo fiscalizado e o outro não está sendo fiscalizado. Então, assim, enquanto o poder público não colocar uma portaria ou não falar, olha, eu vou fiscalizar efetivamente o que está escrito no papel, a gente vai ficar parado do portão para fora. E isso reflete um pouco os 7 ministros que nós tivemos nos últimos 3 anos. Muito dificilmente a gente consiga dar evolução e dar continuidade aos processos que são necessários com essa transição que nós temos do controle do poder. Márcio, a gente participou também de projetos de implementação de OCR. A gente sabe que os portos internacionais já se utilizam dessa tecnologia, mas se utilizam dessa tecnologia para contribuir com agilidade no processo de admissão dos caminhões nos terminais internacionalmente, não só na Europa, Estados Unidos, Ásia, dentre outros. Aqui no Brasil nós implementamos primeiro o OCR e depois, de alguma maneira, e no meu ponto de vista muito tímido, falamos da questão do agendamento. O agendamento hoje existente, ele está integrado com o OCR de todos os terminais e ele funciona, Wagner? Olha, Márcio, desculpa. Até onde eu sei, não. A maioria dos terminais não está integrado o agendamento com o OCR. A gente tem um problema antes, que você sabe, eu e você sofremos muito, que é a questão das placas. Então, nem o Código Nacional de Trânsito está sendo seguido. As placas já eram para ser diferentes, para o OCR funcionar com uma efetividade maior, e não, ninguém segue. Então, assim, hoje nós temos caminhões rodando, 3, 4 caminhões com a mesma placa. Como você pode fazer um agendamento de 3, 4 veículos que têm a mesma placa e estão entrando simultaneamente em terminais? Então, assim, de novo, nós voltamos no problema do processo. O sistema está lá implementado, sistemas de ponta que são iguais no mundo todo, só que e o atrás? E o agendamento? A carga chega de qualquer jeito? Eu integrei o agendamento com o sistema. E quem está controlando os caminhões? Os caminhões estão certos, não estão certos? A gente passou muito por isso e sofreu muito com isso. E continuamos passando por esta questão. Ô Wagner, eu posso dizer aqui que nós temos 3 pessoas que possuem um domínio bastante grande nessa questão da implementação dessas tecnologias no Porto de Santos, né? E a gente sabe que essa questão do OCR era algo fundamental para que os portos pudessem ter mais eficiência. O Márcio fez algumas menções e eu concordo com ele, principalmente nessa questão do poder público estar contribuindo com isso. O que eu quero dizer? Né? Nós temos aí essa relação, por exemplo, das placas. Nós temos a tecnologia, a implementação de tecnologia, o empresariado investe nessa questão, o empresariado se motiva em virtude, principalmente, de uma normativa, e aí você esbarra diretamente em problemas físicos, que são problemas que são muito fáceis de ser resolvidos. Como é que a gente trata essa equação? Existe a disponibilidade, o empenho para o investimento, mas na contrapartida a fiscalização ela é muito falha.
Dá para implementar tecnologia sem que a gente tenha uma fiscalização eficiente? É difícil. A questão do ACR mostrou bem isso para a gente. Nós tivemos um aprendizado muito grande. Eu me recordo que nos grupos de discussão que nós tivemos a respeito do ACR, uma das questões levantadas há 6 anos atrás foi a das placas. E nós voltamos com um questionamento para a NTT falando, olha só, tem uma portaria que diz aqui que as placas elas precisam estar legíveis. O que é legível? Ser passivo de você identificar a numeração a olho nu. E aí a Antax... Voltamos com uma pergunta, todos os terminais fizeram a pergunta, como é que vai ser os caminhões que não tem, que nós sabemos aí, quem olhar para caminhão, para placa de caminhão na rua, vai ver que tem caminhão até que tem papel na placa. Isso é só um exemplo. Basta dar uma voltinha pelo Porto de Santos. Ou nem precisa ir no Porto, se você parar na sua rua e ficar prestando atenção, vocês vão ver cada coisa de placa que vocês não vão acreditar. Fita isolante não, né, Wagner? Fita isolante, até Errorex, até placa pintada de Errorex. Bom, o que aconteceu depois desse questionamento? Fizeram uma adequação na normativa e disseram que os terminais teriam que fiscalizar isso. Ora, como o terminal que não tem poder público vai fiscalizar uma coisa que é pública? Né? Então, só para vocês verem quais foram as dificuldades ao longo do processo que nós aprendemos muito. Eu acredito que não é possível, enquanto o governo não entender que a responsabilidade dele é muito aquilo que a gente fala aqui, tem que legislar e arrecadar e fiscalizar, se ele tentar executar também, vai ser fadado a processos que não vão chegar na onde a gente precisa, que é ter evolução e ter agilidade. Márcio, a gente falou muito dessa questão da implementação dessas tecnologias no Porto de Santos. Eu quero crer que nós estamos também dentro de um processo evolutivo. Não dá para que a gente implemente todas as tecnologias que são necessárias num espaço muito curto de tempo, sem que a gente tenha um amadurecimento que seja necessário. Você acredita que para os próximos 5 anos nós vamos, de alguma maneira, ter uma revolução nesta questão de integração? Não estou falando de implementação de tecnologia, mas agora partindo para uma segunda fase, para uma segunda etapa de todo esse processo, que é essa questão da integração da informação, fazer com que a informação trabalhe favorável ao processo, não que você corra efetivamente atrás da informação? Nós temos que seguir esse caminho, senão todos os investimentos feitos até agora, eles vão por água abaixo. Porque não adianta eu investir muito em um sistema se o sistema ele não conversa com ninguém. Você está com um super cérebro sem conseguir falar com que ele troque informação com ninguém. Então, se nós não tivermos uma integração entre os diversos modais, diversos terminais, diversos órgãos, porque é a história da janela única, a gente conversa há muito tempo da janela única e a coisa não anda. O que seria a janela única, Márcio, para o pessoal de casa entender? Seria um ponto único para a gente fazer, seria um período único para fazer todas as inspeções de um determinado container em uma única data. Hoje um container é inspecionado pela Receita Federal, pelo MAPA, pela Anvisa, e cada um numa data diferente. E aí sim a gente aumenta o custo Brasil, porque esse container tem que ser posicionado 1, 2, 3, até 11 vezes. A gente tem aí até 12 intervenientes para liberação de carga. Então, assim, se nós não tivermos uma conversação entre os próprios órgãos do governo, entre as autoridades portuárias, a iniciativa privada e essa integração, o Porto está fadado a morrer, porque a gente vai ter diversos processos iguais, que uma desova, ela é igual para o MAPA ou para a Receita Federal. Sobreposição de processos. Exatamente. E Márcio, a gente sempre menciona essa questão da janela única e muitas vezes eu acabo me perguntando, porque me parece que no nosso país, nós somos um país que o poder público sempre tem a disponibilidade de fazer investimento, né? De alguma maneira ou de outra, caso haja verba, ele acaba fazendo o investimento e não se preocupa nessa questão do custeio. E quando a gente fala em sistema, você tem naturalmente a questão da engenharia sistêmica, do aprendizado em virtude da implementação, para que você possa fazer o desenvolvimento. E aí vai minha pergunta, Márcio. Como é que fica a relação de custeio? Porque o governo hoje ele tem a possibilidade, talvez com a disponibilidade de verba, de fazer o investimento, mas eu não vejo a preocupação com o custeio. Ou seja, a gente implementa, como nós falamos aqui em relação à questão do Portolog, me parece que o Portolog foi um sistema, uma plataforma desenvolvida pelo governo, e aí por falta de arrecadação ou por uma situação econômica, o governo não consegue atrair ou, de alguma maneira, gerenciar o custeio. Como é que a gente resolve isso, Márcio? Então, hoje, até o presente momento, como o governo tem resolvido isso, simplesmente é descer o martelo na iniciativa privada.
Então, olha, eu quero implementar isso, eu vou colocar esse sistema e vocês vão pagar. Que foi o que aconteceu com os scanners, que nós estávamos conversando. Era para a Receita Federal colocar esses equipamentos. E num determinado momento, não, tenho problema, não tenho como pagar, eu tenho uma licitação, baixa para a iniciativa privada. Então, hoje, está caindo tudo na iniciativa privada. A iniciativa privada aguenta esse ônus? Aguenta, desde que ela tenha um bônus. E hoje o que está faltando para a iniciativa privada é o bônus. Se existir uma integração e ele conseguir movimentar mais carga, com certeza ele suporta um custo diferente. A gente não pode falar, Márcio, que a gente precisa também, Wagner, perdão, desmistificar esta questão do custeio. O que eu falo em relação ao custeio? A gente tem essa preocupação com o investimento, faz o investimento, e aí você não tem um processo de arrecadação também no custeio. Ou seja, não poderíamos de alguma maneira criar uma alternativa para que nós pudéssemos arrecadar através das transações que são feitas nessas questões da integração? Ou seja, a cada transação existe uma arrecadação e essa arrecadação ela tem a destinação direta para a relação do custeio, para que seja mantida as plataformas de integração e sistemas nos portos do Brasil? Sem dúvida, Maxwell. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que só quem está em porto sabe. Muitos terminais não sabem qual é o custo de movimentação de um container. Vamos começar por aí. A partir desse princípio... E a gente foca na quantidade de movimentação aqui. Exatamente. Não especificamente no número de movimentos que são feitos. Como eu não sei o valor de eu vou tentar ganhar no volume. Então, basicamente, esse é o conceito. Alguns terminais estão caminhando para isso, com a adoção de tecnologias, etc. O que ocorre? Ocorre que o governo, por conta dessa falta de capacidade nesse sentido também de mensurar, depois de uma portaria, qual é o retorno que ele está tendo, ele simplesmente taxa. Olha, vocês vão pagar uma taxa por movimentação. Quem faz esse controle é a autoridade portuária. Então, que são as tabelas, que são as 2, 3 que nós temos. Então, assim, nesse sentido, quando o governo lança uma portaria, eu entendo que o que falta efetivamente é o cumprimento. E para cumprimentar, ela precisa ser boa em fiscalizar. O que hoje ela deixa a desejar. Esse é o nosso maior problema. Criar leis é fácil. O cara senta lá, cria uma lei e passa. Como o Márcio bem colocou, aqui no Brasil, os terminais, não só no Brasil, mas acho que principalmente no Brasil, por causa da falta de segurança jurídica, as coisas só vão para frente quando você tem uma instrução normativa, uma legislação, uma lei que faça com que você tenha que cumprir diante de uma penalidade. Mas isso está na relação do investimento do privado. Eu fiz a menção em relação ao investimento público. Você tem um investimento público, como a gente está falando, Sim. por exemplo, da relação da entrada do Porto de Santos, a nova Sim. entrada do Porto de Santos, e eu não percebo e não vejo nesses projetos alguma maneira de arrecadação para se manter as tecnologias Sim. que possivelmente serão implementadas nesta nova entrada do Porto de Santos. Eu estou usando isso como exemplo e eu posso dar inúmeros outros. Eu entendi. Então o governo está com foco no investimento e depois que ele faz o investimento, eu posso levar isso, por exemplo, para escolas. Né? A gente percebe que tem inúmeras escolas aí que são construídas, mas que depois não se preocupam com a questão do custeio. Ou até hospitais, né? Que não, como é que eu mantenho isso depois disso? Não tenha dúvida. Eu vou deixar essa pergunta para o Wagner e para o Márcio responderem após o intervalo. E hoje nós recebemos Márcio Azevedo, diretor da Texcan, e Wagner Pereira, consultor portuário. Wagner, no último bloco, deixei um questionamento para você em relação à questão do investimento e custeio. O governo faz e tem disponibilidade para investimento, mas nunca pensa na relação do custeio. Como é que a gente resolve isso? Primeiro, o governo também tem que saber quanto custa o processo para ele, né? E quando ele não souber, a gente falou aqui que os terminais não sabem quanto custa o processo para eles, o governo também não sabe. Eu costumo dizer que a arrecadação governamental ela vem a roldão, né? Pelo volume. Basta ver a nossa questão tributária, né? Nosso sistema tributário no Brasil é um dos mais eficientes do mundo. Já chegamos na casa de 1 trilhão. Agora, se o governo não tem capacidade de fiscalizar para poder controlar aquilo que foi implementado, ele nunca vai conseguir ter essa relação, Maxwell. Infelizmente, é uma questão do governo entender que a posição dele perante a legislação e ao que ele está regulando de mercado é de arrecadar, controlar e fiscalizar. Márcio, a gente não está falando que fiscalização está aliada diretamente à tecnologia no mundo atual, né? Nós estamos em 2017, tem a possibilidade de você ser eficiente na fiscalização sem o incremento de tecnologia?
Muito difícil. Hoje, o fato que todo mundo conhece é a multinha que chega do radar. As multas aumentaram exponencialmente quando colocaram tecnologia eletrônica. Então, você tem o radar ali, você não precisa mais do guarda com a pistolinha para te parar e o caderninho de multa. E hoje, esse é o exemplo mais claro. Você só aumenta a arrecadação com tecnologia, você só aumenta a eficiência de qualquer projeto com tecnologia. A gente tem um limite, o ser humano tem um limite, a tecnologia não, ela está evoluindo e ela não tem limite, né? Isso é uma grande verdade. Nós temos uma pergunta do nosso telespectador, Thiago Ferrucci, que é professor universitário, e ele faz um questionamento para os nossos comentaristas. Com foco nessa questão da pesquisa. Existe hoje, Wagner, pesquisas com parcerias e com as universidades da região e também com o Parque Tecnológico? E aí eu vou acrescentar, se o Thiago me permitir, nessa pergunta, nesse questionamento, por que no Brasil nós temos tanta dificuldade para nos basearmos em dados para tomarmos decisões? E isso está relacionado com as pesquisas. 100%, é uma relação proporcional. Eu vou lembrar aqui do projeto de agendamento de carga. Ele nasceu de uma parceria com a Universidade de Santa Catarina, né, a ideia, e aí a Codesp trouxe essa universidade, foram feitos vários estudos e a gente chegou hoje no modelo que, se não é o ideal, ele realmente trouxe alguns ganhos e tem dado algum fôlego para a nossa entrada de cargas e a gente não tem visto que aquele é a famosa trânsito. LabTrans. LabTrans, exatamente. Começou com essa ideia, né? Esse é um exemplo muito bom do que a parceria com órgãos de pesquisa pode trazer de benefício. Eu acredito particularmente que esse é o caminho. A gente tem que ter universidades provendo talentos, recursos e conhecimento em apoio a qualquer segmento que ela esteja voltada, né? Um outro exemplo prático que a gente tem é a questão do controle das marés. E só fazendo um paralelismo, se você me permite, foi a LabTrans que deu início ao processo de implementação do Portolog nos portos do Brasil. Exatamente. E outras coisas vieram, né? A gente outros estudos, por exemplo, a questão do OCR também é uma ideia que veio de pesquisa e desenvolvimento. Não é, Thiago, infelizmente ainda, como nós imaginávamos. A gente tem visto nos últimos anos, inclusive, um decréscimo nos investimentos em pesquisa e tecnologia, infelizmente. Mas eu acredito que o caminho seria aumentar as parcerias. Nós temos hoje Centro de Excelência na Baixada, a Universidade de Santa Cecília e outras que... O próprio Parque Tecnológico da Municipalidade também exatamente, que foi criado e que tem esse objetivo. Nós esperamos que, é óbvio que não adianta você esperar que o resultado venha de hoje para amanhã, mas a gente espera que essas parcerias tragam frutos e benefícios em 1, 2, 3 anos, porque nós estamos precisando. Tiago, só se eu de alguma maneira puder contribuir também, quando a gente fala nessa relação de pesquisa, desenvolvimento e implementação, como o Wagner mencionou, eu também quero crer que a gente precisa pensar muito nessa questão do custeio. Foi desenvolvido pela própria LabTrans, como o Wagner falou, um processo bastante eficiente, mas que não se preocuparam também com a questão do custeio. Ou seja, existe hoje um Service Bus, um sistema integrador focado nessa questão do Portolog chamado QWare, mas que de alguma maneira o governo federal, por falta de verba, consegue dar continuidade nesta questão do custeio. E aí você tem um impacto direto no desenvolvimento. Quando a gente fala em sistema, você tem que estar acompanhando muito de perto a questão evolutiva, ou seja, se tem versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, de acordo com a demanda e de acordo com o mercado. Você precisa ter muita agilidade. E se você esbarrar no engessamento, muito dificilmente você consegue ser competitivo. Eu acho que esse é o grande ponto que nós precisamos nos atentar e debater para os portos do Brasil. Vou agora entrar num tema que é bastante polêmico e eu preciso pegar a opinião de vocês dois. Mão de obra e capacitação. Meu amigo Márcio, você que trabalha com tecnologia, podemos dizer hoje que nós temos disponibilidade no mercado de mão de obra com conhecimento para utilizar todas essas tecnologias que estão sendo implementadas? Ou falta mão de obra? Falta mão de obra. A gente falou isso também na última vez. Hoje a gente tem um grande problema, que tem muita gente que ainda tem uma rejeição a trabalhar no porto. Então, mão de obra mais capacitada acaba indo para São Paulo, quer ir para outro lugar e não ficar aqui. Mas estamos melhorando. O porto tem crescido muito, é um foco, um polo de mão de obra muito bom na nossa cidade. Os terminais portuários investiram muito pesado em tecnologia e, com isso, o mercado também começou a prover tecnologia mais qualificada para os terminais. Então, a gente teve
um aumento na disponibilidade de mão de obra qualificada, porém ainda temos uma deficiência. Existem vagas de mão de obra qualificada disponíveis no mercado e a gente tem uma deficiência. Muita gente, hoje a gente pode olhar na maioria dos terminais portuários, muitos profissionais vão ser buscados fora de Santos. Eles vêm de outras cidades. E aí a gente esbarra na questão de não potencializar, principalmente, a nossa mão de obra da região. Quando a gente falou naquele processo de implementação do escaneamento, Márcio, eu percebi também que muitos terminais, de um modo geral, faziam a aquisição desses scanners e dentro do pacote já contratavam também a operação. Sim. Isto é uma verdade? E quando você tem a responsabilidade da operação, esta questão da mão de obra é um impacto direto no negócio? Sim. Hoje, se não 100%, 99% dos terminais terceirizam a operação do scanner. Tá? Por ser uma mão de obra mais qualificada, por ser um equipamento muito caro, a gente está falando de um equipamento aí de $1,5 milhão. Então, assim, você tem que ter alguns cuidados mais específicos com esse equipamento. Então, existem algumas empresas muito grandes que trabalham só com a operação dos scanners e quando se vendeu a tecnologia, cada empresa que vendeu a sua marca já veio agregada a uma empresa que operava. E isso perdura até hoje, porque a gente tem ainda essa operação terceirizada. É um problema? É um problema, mas ao mesmo tempo é uma solução para o terminal. Porque você tem uma terceirização de uma mão de obra muito específica, que são poucas pessoas se você olhar pelo universo todo do terminal. Então o terminal tira algumas responsabilidades de treinamento, algumas responsabilidades de análise dessas imagens. Até o próprio turnover natural do processo. E coloca isso na mão de uma empresa especializada que tem 100% das pessoas, dos seus colaboradores, focados nessa operação. Isso é muito bom. Wagner, eu queria te agradecer pela presença aqui. A gente, infelizmente, está chegando ao final do nosso programa, mas sem antes também ter a tua visão em relação a esta questão da mão de obra. A gente está no caminho? Estamos evoluindo para que a gente possa capacitar melhor os profissionais da região para atender essa segunda onda tecnológica, e eu posso falar para o telespectador acreditar nisso, porque nós vamos vivenciar uma segunda onda, e esta onda é uma onda bastante grande de evolução tecnológica nos portos do Brasil. A gente tem os terminais buscando isso, a gente vê os movimentos de enviar pessoas para fora do país, para que elas possam entender como essas tecnologias funcionam, quais os benefícios, mas eu acho que a gente ainda caminha a passos curtos, né? A gente viveu um ano de crise, diferentemente de países internacionais, quando neste momento eles investem para se preparar para a curva ascendente, aqui a gente se retrai e fica esperando a coisa acontecer, né? E aí quando a coisa acontece, a gente não está preparado para atender. Não, aí tem que correr e corre, faz projeto e faz tudo ao mesmo tempo. Esse é o nosso problema. A gente ainda falta ter o planejamento e acreditar numa visão estratégica de longo prazo. Nesse sentido, a gente vê que os terminais estão caminhando ainda. Muito é óbvio que os terminais já buscaram conhecer novas tecnologias e treinar as pessoas, mas eu acredito que a gente precisa acelerar um pouco mais se a gente quer estar competitivo com esse mercado globalizado que é tão feroz, né? E agora ele está ficando feroz também dentro do Brasil, né? Porque nós temos vários portos. Na verdade, entender o que é a globalização. Exatamente. E os impactos que a globalização possui. A gente está chegando ao final do Bom Dia Baixada dessa sexta-feira. Eu queria agradecer demais a participação do Wagner. É sempre um prazer estar junto com o Wagner para que a gente debata esses assuntos. E hoje, a grande surpresa de ter o Márcio aqui ao nosso lado, que também é um profundo conhecedor desta questão de tecnologia. Na próxima semana, Nathalie está de volta. Nathalie, espero que você melhore e fique boa rapidamente para capitanear esse programa que é seu, com total excelência e competência que você possui. Além disso, queria agradecer a direção do programa, também capitaneada pelo Rogério Conde, por ter me convidado hoje para fazer parte dessa bancada aqui, tratando de todos esses assuntos importantes para os portos do Brasil. Bom Dia Baixada vai ficando por aqui, um forte abraço e até sempre.